Oi, boa noite, graça e paz a todos. Estamos mais uma vez aqui e hoje eu escolhi para nós meditarmos 1 João, capítulo 1. Versículos de 5 a 10. Primeiro João, capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, graças te rendemos, Senhor. Te louvamos, te exaltamos, ó Pai. Tu és o único digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estar reunidos aqui em Teu nome, de poder entoar cânticos de louvor a Ti, poder ouvir a Tua palavra, poder, ó Deus, estar em comunhão com os irmãos. Queremos, ó Pai, te suplicar que o Teu Santo Espírito venha, ó Deus, a nos instruir, nos mover, ó Deus, para termos a compreensão da Tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, tirando de nós qualquer empecilho, qualquer coisa que venha atrapalhar a nossa compreensão, a nossa atitude, ó Deus, de estar aqui para ouvir a Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos afasta, Senhor, do pecado, nos ajuda, ó Deus, a ter uma atitude correta, Senhor, em relação a Ti e sempre, ó Deus, colocar diante de Ti nossos pecados. Nos abençoa, nós pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. O apóstolo João escreve a sua primeira carta aqui e ele inicia de forma parecida com o seu evangelho, falando logo de Jesus Cristo, falando do Verbo de Deus. No Evangelho de João, ele inicia dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Aqui na carta, ele inicia assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, pelo menos 3 coisas em comum na abertura do Evangelho dessa carta. Ele usa a expressão no princípio, fala do Verbo de Deus,
Jesus Cristo e fala da vida. João mostra a importância da encarnação de Jesus e da vida eterna que chegou até nós através dele. Jesus nos trouxe a salvação, nos trouxe a vida eterna. E aqui na carta ele vai dizer: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então, esta vida está em Jesus. João também vai falar aqui na introdução da convivência com Cristo, né? Ele, junto com os outros apóstolos, tiveram o privilégio de estar diante do próprio Deus que se fez carne. Ele diz: o que temos visto e ouvido, né, nós anunciamos. Ele fala o que nós ouvimos, o que nós vimos com os nossos próprios olhos, e as nossas mãos apalparam com respeito à oferta da vida. Diz: nós ouvimos a Jesus, nós vimos, nós tocamos nele. Isso já era um prenúncio, né, de combater uma heresia que estava se levantando, que alguns diziam que Jesus não tinha vindo em carne. E João diz: nós tocamos nele, nós estivemos com ele, nós passamos todo aquele tempo convivendo com ele. Nos versículos 3 e 4, João vai falar que aquilo que ele anuncia tem como objetivo fortalecer a comunhão com os irmãos e, consequentemente, a comunhão com Deus. Diz: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João queria realmente que houvesse essa comunhão. E a comunhão é muito mais do que uma simples amizade. Comunhão é ter algo em comum, é compartilhar algo que nós temos, compartilhar com Deus e com os irmãos. Como nós vimos na semana passada, nós somos um corpo, estamos totalmente unidos, podemos sim compartilhar da vida eterna que temos e recebemos através de Jesus Cristo, compartilhar do seu amor, compartilhar dessa alegria. No versículo 4 ele diz: estas coisas nos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. João queria que houvesse essa alegria, esse contentamento, esse gozo completo entre os irmãos. Para nós que ouvimos essa mensagem, que cremos nela, nós cremos em Jesus, cremos no sacrifício dele, fomos salvos por ele, temos agora comunhão com Deus, com os irmãos, desfrutamos de plena alegria. Mas João vai começar a falar de algo que pode comprometer a nossa comunhão, algo que pode atrapalhar essa comunhão, que pode tirar a nossa alegria. Pecado. Pecado que Jesus Cristo perdoou completamente, mas nós ainda convivemos com ele. Na Bíblia toda você vai ver pecado. Se você apenas tirar 2 capítulos de Gênesis, os 2 primeiros, e o último capítulo de Apocalipse, o resto da Bíblia fala do pecado. Pecado, João define como a transgressão da lei. É ir além. A lei diz: não faça isso, você vai além, você ultrapassa o limite, você transgride. A Bíblia mostra que o pecado também pode ser cometido no nosso coração, no nosso pensamento, não só por atitudes. Se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura, no coração já adulterou com ela, já cometeu esse pecado.
A Bíblia diz também que o pecado não é só fazer o que é errado. Deixar de fazer o que é certo também é pecado. Tiago vai dizer que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Pecado é errar o alvo. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, desobedecemos a palavra de Deus, estamos pecando. Pecado é tudo que desagrada a Deus. Mas o que nos interessa não é saber o que é o pecado, todos nós sabemos. O que importa, e que João vai esclarecer aqui, é como se deve tratar o pecado, como lidar com ele, nessa nossa vida, quais as duas formas de se tratar o pecado. Ele vai mostrar a forma errada e a forma correta. Como então eu vou conviver com o pecado, já que ele vai estar presente em toda essa vida? Creio que nós, como crentes, temos que ter uma consciência e uma atitude correta em relação ao pecado. Não devemos menosprezar o pecado, achar que isso não vale nada, não tem importância, eu sou salvo mesmo. A vida toda nos adverte contra o pecado, perigo que ele nos causa. O perigo é algo que luta contra nós, é algo que está em nós, que pode nos afastar do Senhor. Não devemos também supervalorizar o pecado, achar que ele é tão poderoso que nunca podemos vencê-lo. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Então devemos ter essa atitude correta em relação ao pecado. Antes de ir para o texto, gostaria de lembrar algumas considerações que a Bíblia fala sobre o pecado, principalmente no livro de Hebreus. Hebreus vai trazer muitas advertências, sérias advertências sobre o pecado. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer um de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém, que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o texto vai dizer que a gente deve ter cuidado para que jamais haja em nós esse coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Devemos exortar uns aos outros hoje, ou seja, todos os dias, para que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado tem a capacidade de endurecer o nosso coração, de nos enganar. Hebreus 10:26 vai advertir: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não podemos viver mais na prática deliberada do pecado. E Hebreus 12:4 diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Mostrando que a vida do crente é uma eterna luta contra o pecado. Depois ele vai falar da questão da disciplina de Deus. Por que Deus nos disciplina? Porque Ele nos ama, porque Ele nos trata como filhos. Então, se o filho está em desobediência, Deus vai e disciplina aquele filho, porque Ele não quer que aquele filho se afaste do caminho dele. Então, a nossa vida é uma eterna luta contra o pecado. Se eu, como crente, não quero lutar contra o pecado, devo saber que com certeza o pecado vai lutar contra mim. O pecado vai tentar me afastar do Senhor. Se sabemos que temos que conviver ainda com a presença do pecado,
o apóstolo João vai mostrar as duas formas possíveis de se lidar com o pecado. Primeiro nós vamos ver a maneira errada e depois a maneira certa. Mas antes, no versículo 5, antes de mostrar como devemos tratar o pecado, João vai mostrar de forma bem clara a santidade de Deus, a perfeição de Deus. Ele diz: a mensagem que da parte dele, a mensagem que da parte de Jesus Cristo temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é perfeito, Deus é santo, Ele não combina com o pecado, Ele nunca é cúmplice do pecado, Ele nunca pecou, Ele nunca se deve se atribuir a Ele nenhum pecado, nenhum mal, nenhuma iniquidade. Nunca podemos atribuir a Deus, nem culpar a Deus pelos nossos pecados. Deus é luz, não há nele treva nenhuma. Trevas aqui no texto está colocado como sinônimo de pecado. Nunca podemos atribuir a Ele pecado nenhum, porque Ele é santo. Ele não pode ser culpado pelos nossos pecados. Deus é soberano e o homem é responsável pelos seus atos. A Bíblia mostra assim. Nós vamos ver os versículos 6, 8 e 10, a maneira errada de tratar o pecado. Muitas pessoas dizem que João não estaria aqui se referindo a crentes nesses versículos, porque mostra pessoas que tentam encobrir o seu pecado, pessoas que não tratam o pecado de modo correto, negam a existência do pecado, como alguns falsos mestres estavam querendo ensinar. Mas, mesmo que não esteja falando para crentes, eu vou pregar como se estivesse falando. Por quê? Porque ele usa a condicional, se. Então, vamos imaginar que nós, como crentes, estejamos fazendo isso. Se nós dissermos isso, se nós, como crentes, fizermos isso, né? Se dissermos isso, então eu vou usar essa condição, uma hipótese, uma situação em que ele usa a terceira pessoa, né? Se nós dissermos. Então, qual é a forma errada de tratar o pecado? É encobrir o pecado, é esconder, tentar cobrir, tentar disfarçar, não mostrar, fingir que não pratica. É esconder o pecado. E nós podemos ver isso desde o primeiro pecado. Desde o primeiro pecado, essa é a atitude mais comum que o homem toma em relação ao pecado e é a mais errada. Geralmente tentamos encobrir, tentamos esconder o nosso pecado, seja das pessoas, às vezes até de nós mesmos, e como Adão e Eva tentaram esconder do próprio Deus. Inútil, né? Tolice. Tentamos esconder o nosso pecado, tentamos negar o pecado ou colocar a culpa do pecado em outra pessoa. Se nós formos lá para Gênesis capítulo 3, depois que eles pecaram, então o que foi que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor. Até parece que eles iriam conseguir esconder. Parece que eles iriam conseguir fazer com que Deus não soubesse, ninguém soubesse que eles desobedeceram a ordem do Senhor. E então Deus chama o homem, perguntou: onde tu estás? Ele diz: ouvi a tua voz, porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu?
Aí Deus faz a pergunta a Adão: você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Deus já sabia que ele tinha desobedecido, mas Deus queria que Adão confessasse. Deus não queria que Adão negasse. E aí o que Adão faz? Foi a mulher que o Senhor lhe deu, sempre jogando a culpa em outra pessoa. E aí Deus vai e pergunta para a mulher: o que fizeste? Não fui eu, foi a serpente. Sempre nós estamos imitando Adão e Eva, fazendo isso, tentando encobrir o pecado, tentando jogar a responsabilidade para outra pessoa. E para encobrir o pecado, nós temos que cometer outro pecado: a mentira. Não tem como encobrir o pecado se não for mentindo. Então sempre temos que cometer não só um, mas dois pecados. Uma pessoa rouba um objeto. O que ele faz? Ele mente dizendo que não roubou. Além do pecado do roubo, acrescenta-se o pecado da mentira. Um homem adultera. Ele chega para sua mulher e diz: não, eu não adulterei. Ele mente, acrescenta-se ao adultério a mentira. Ou às vezes diz: não foi culpa minha, eu fui influenciado por demônios, eu fiz isso porque o diabo agiu, não fui eu que fiz. Sempre tentando encobrir o pecado. E João vai mostrar que essa mentira, ela vai se acumulando. Nós tentamos mentir para encobrir o pecado de três formas. No versículo 6, nós encobrimos o pecado mentindo para os outros. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Tentamos, às vezes, podemos tentar encobrir o pecado mentindo para os outros. O texto mostra alguém que diz que mantém comunhão com Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Deus, dizemos que estamos em perfeita comunhão com o Senhor. Eu sou crente, eu creio em Deus, eu tenho a sua palavra no meu coração. Mas o texto diz: e andarmos nas trevas. O andar aqui significa guiar a sua vida por um caminho, de forma deliberada. Eu escolho aquele caminho, eu escolho o caminho das trevas, mas eu minto para os outros dizendo que estou em comunhão com Deus. É a primeira forma de tentar encobrir o pecado, mentindo para os outros. Para tentar encobrir o pecado, a pessoa tem que viver sempre mentindo para os outros, dizendo: eu estou em comunhão com Deus, mas anda nas trevas. Alguém que vive assim, vive uma grande hipocrisia. É o pecado da hipocrisia. Diz que é santo, mas tem uma vida de pecado. É esconder o pecado através da mentira, mentindo para os outros, falando sempre bem de si para os outros, só que na verdade está andando nas trevas, está tendo uma vida de pecado. Através da mentira tenta esconder sua vida de pecado. A Bíblia chama isso de hipocrisia. Quando se fala de hipocrisia, logo nos lembramos dos fariseus. Jesus várias e várias vezes denunciou a hipocrisia dos fariseus. Chegou a chamá-los de sepulcros caiados. Por fora, aparentemente, sempre pessoas santas, devotas a Deus, mas viviam na prática do pecado e tentavam encobrir a sua vida de pecado com seus atos religiosos. Então, mentiam para os outros, tendo uma vida de hipocrisia, manter sempre a aparência de santidade,
mas Deus sabia o que eles eram por dentro. Não adianta tentar criar uma imagem de santidade, encobrindo o pecado, pois diante de Deus, tudo está descoberto. Podemos até mentir para os outros, mas a Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e descobertas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Podemos até mentir para as pessoas, fingindo uma santidade, mas na verdade estamos encobrindo o pecado e Deus está vendo tudo. Podemos citar um exemplo na Bíblia. Saul, em 1 Samuel capítulo 15, ele dá um exemplo dessa hipocrisia, dessa mentira. Saul disse: eu obedeci o Senhor. Deus tinha mandado Saul exterminar completamente os amalequitas, destruir tudo, matar todo mundo. E aí Saul preserva a vida do rei e permite então que o povo pegue ali das ovelhas, para sacrificar. E Saul diz: não, eu obedeci o Senhor. É como se dissesse: eu estou em comunhão com Deus, mas no fundo ele pecou, ele desobedeceu, ele não cumpriu a ordem de Deus e ainda colocou a culpa no povo. Não, foi o povo, que pegou das ovelhas aí para sacrificar. A hipocrisia. Temos, irmãos, que ter muito cuidado. É assim que nós iniciamos a tratar o pecado de forma errada, mentindo para os outros, dizendo que somos aquilo que não somos, mentindo sobre a nossa vida quando na realidade estamos entregues, encobrir o pecado mentindo para os outros. Mas o texto vai mais além do versículo 8. Tentamos encobrir o pecado, na realidade, mentindo para si mesmo. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Além de mentir para os outros, podemos tentar mentir para nós mesmos. O texto diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Mentimos para nós mesmos e a verdade não está em nós. Aqui já mostra um estágio maior. Diz que estamos tentando enganar nós mesmos, dizemos que não temos pecado nenhum. Somos perfeitamente santos. Atingimos a santidade absoluta. Nós muitas vezes somos expertos em ver o pecado do outro, o pecado do irmão, mas quando chega até nós, eu não tenho pecado nenhum. Se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos mentindo para nós mesmos. É como se dissesse: nós nunca pecamos. Podemos também dizer: não, eu não pequei, eu cometi uma falha, foi um deslize, foi um lapso. Mudamos o nome, não chamamos mais de pecado aquilo que é pecado, porque estamos querendo encobrir, mentindo para nós mesmos. Podemos sempre atribuir aos outros a culpa do pecado, Alguém mata uma pessoa e diz: não, estava possuído pelo diabo. Foi o diabo que me fez cometer esse assassinato. Eu não tenho pecado nenhum, eu não tenho culpa nenhuma. É uma forma ainda mais forte de esconder o pecado. E isso pode nos levar a uma vida dupla. A duplicidade. O pecado da duplicidade. É o que chamam o crente Raimundo. Pé na igreja e outro no mundo. Uma pessoa que tem duas vidas, duas personalidades. Acha que não tem pecado nenhum, mas vive enganando a si mesmo. Interessante, lá em Tiago fala daquele homem de ânimo dobre.
É alguém como se tivesse duas vidas, duas personalidades, duas almas, né? Está sempre tentando se enganar a si mesmo, mentindo para si mesmo. São pessoas que tentam viver a vida cristã cumprindo certos mandamentos e, por achar que cumprem os mandamentos, dizem que não tem nenhum pecado. Então, eu sou totalmente isento de pecado, não cometo pecado nenhum, sempre diz, não tenho pecado nenhum. Vive pelas obras, tenta guardar certos preceitos da lei e se acham perfeitos. É a duplicidade, vive uma vida dupla, né? Está com Deus, mas também está completamente sem Deus. Podemos lembrar o exemplo de Sansão. Muitas vezes o Espírito de Deus vinha e se apossava de Sansão, e ele cumpria os propósitos de Deus, e ele com toda a sua força ele obedecia a Deus, mas ao mesmo tempo com toda a sua força ele cedia ao desejo das mulheres. Ele se entregava para servir a Deus da mesma forma que se entregava ao pecado. É a duplicidade, encobrir o pecado mentindo para si mesmo. Mas isso pode piorar. Versículo 10. Podemos tentar encobrir o pecado mentindo para Deus. Primeiro mentindo para os outros, depois mentindo para si mesmo. Versículo 10. Achamos que podemos prolongar, esticar essa mentira e mentir para o próprio Deus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 6, tentarmos esconder o pecado mentindo para os outros. No 8, esconder mentindo para si mesmo. E agora podemos chegar ao cúmulo de mentir para Deus. É como se nós disséssemos: Senhor, a tua palavra diz, por exemplo, que a inveja é pecado, mas a minha inveja não é pecado. Deus está mentindo e eu estou falando a verdade. Tudo que Deus diz sobre o pecado é mentira. Eu estou fazendo de Deus um mentiroso, ou seja, eu estou mentindo para Deus. A minha avareza não é pecado, o meu orgulho não é pecado. É tentar mentir para Deus, fazendo de Deus mentiroso. Isso já chega à apostasia. É alguém, e aqui ele diz, a sua palavra não está em nós. É aqui sim, quando João usa essa expressão, é para pessoas que não são crentes. Ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se referindo a pessoas que não conhecem a Deus. Quando ele diz, a sua palavra não está em nós, está falando de pessoas que não conhecem, nunca conheceram a Deus. E hoje nós vemos uma inversão total de valores. Aquilo que Deus diz que é pecado, as pessoas dizem que não é. E o que Deus diz que não é, as pessoas dizem que é. Homossexualismo para Deus é pecado, mas para muitos que se dizem crentes, não é. Estão fazendo de Deus mentiroso. Crente, beber, fumar, ter uma vida mundana, não é mais pecado. Falar palavrão não é mais pecado. E aquilo que não é pecado, as pessoas dizem que é. Se um pai disciplina um filho, se um pai dá uma palmada no filho tentando corrigir, o que é certo para Deus, para as pessoas, é errado. As pessoas estão mentindo para Deus, ou tentando fazer de Deus um mentiroso, negando a palavra de Deus. Aquilo que Deus diz que é pecado, as pessoas dizem que não é. E aquilo que não é pecado, as pessoas dizem que é.
Podemos ver um exemplo na Bíblia de Judas. Apostasia, afastou-se completamente do Senhor. E isso é prova evidente de perdição e não de salvação. Veja, irmãos, o perigo que é tentar encobrir o pecado. Primeiro começamos mentindo para os outros, depois tentamos enganar nós mesmos, podemos chegar ao ponto de tentar mentir para Deus, enganar o próprio Deus. O pecado é algo muito sério, devemos tratá-lo com toda seriedade. Eu vi um vídeo do pastor Paulo Júnior, ele fala sobre aquele texto de Números que diz: o vosso pecado vos há de achar. E ele diz: ou eu acho o meu pecado e me livro dele, confesso a ele, me arrependo dele, deixo ele, ou ele vai me achar. Ele vai me levar à morte. Pecado eu sempre comparo a uma bolinha, pequena bolinha de neve, que vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando e pode se transformar numa grande avalanche. O pecado é algo terrível, é algo que contamina como uma lepra. Então, essa é a atitude errada. Se tratamos o pecado tentando escondê-lo, estamos agindo como os ímpios. Mas então, qual a maneira correta de tratar o pecado? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Até agora nós tínhamos visto atitudes erradas em relação ao pecado. Se nós dissermos que mantemos comunhão e andamos nas trevas, mentimos. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo. Se dissermos que não temos cometido pecado, também estamos mentindo. É da natureza humana procurar encobrir seus pecados. Mas o crente é diferente. O crente tem algo que opera na sua vida. O Espírito Santo de Deus. Jesus diz lá em João 16, o Espírito Santo, quando ele viesse, ele ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado. Ele nos mostra que somos pecadores. Ele tira todo tipo de fingimento, de falsidade, de mentira. Ele é como se tirasse, nos mostrasse completamente quem nós somos. A partir do momento que o Espírito Santo nos convence do pecado e ele nos leva a confessar o nosso pecado, a se arrepender e deixar o pecado. É obra de Deus, que Deus opera em nós. Ele faz então esse reconhecimento, faz que a gente reconheça o nosso pecado, confessar, se arrepender e a partir de agora lutar contra o pecado. Confessar é dizer a mesma coisa que Deus diz sobre o pecado. É como se o versículo 9 dissesse assim: se disséssemos a Deus os nossos pecados, se nós disséssemos tudo que nós temos cometido, se confessássemos a Ele os nossos pecados. Então, é tratar o pecado como Deus trata. Para Deus, o pecado é abominável, é terrível, é algo detestável, é algo que não entra, não dá para combinar com Deus. É algo terrível que Deus abomina. Então, o crente deve confessar o seu pecado e ter essa atitude, então, de se afastar, de rejeitar o pecado, de não querer mais encobri-lo. Às vezes nós encobrimos o
pecado como se fosse aquele bichinho de estimação, como uma joia preciosa que a gente guarda, só a gente sabe. Não. Temos que tratar o pecado confessando a Deus. E o texto diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que Deus é fiel e é justo. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Ele prometeu perdoar todos os nossos pecados. Na verdade, Ele já perdoou todos os nossos pecados. Cristo já pagou todos os nossos pecados. Ele é fiel, Ele cumpre, Ele perdoa, mas Ele também é justo. Se Deus nos condenasse pelos nossos pecados, Ele seria injusto, porque Cristo já foi condenado pelo meu pecado. Eu não posso ser condenado pelo meu pecado. Deus não iria condenar o mesmo pecado duas vezes. Deus não é injusto, Ele é justo, e Ele nos purifica de toda injustiça. Purificar é limpar, santificar, tirar toda mancha do pecado. Versículos 6, 8 e 10, ele diz: se dissermos isso, encobrimos o pecado. Com quem está o pecado? Conosco. Ele ainda está conosco. E aí o restante do texto vai falar de nós. Vai falar daquele que encobriu o pecado. Versículo 9 é diferente. Versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, não fala mais de nós, vai falar de Deus. Confessar o pecado é entregar o pecado nas mãos de Deus. É tirar de si o pecado, colocar nas mãos daquele que pode resolver o problema do pecado. A partir daí, quem vai agir não somos nós, é Deus. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com certeza Ele o fará. Deus é fiel, Deus é justo. Não adianta tentar encobrir, não adianta tentar mentir. A mentira sempre vai nos enganar, sempre nós vamos nos afastar mais do Senhor. Ao invés de confessar, muitas vezes queremos encobrir. E é completa tolice encobrir o pecado. Salmo 139 diz: se eu subo aos céus, Deus vai estar. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, Deus está lá também. Deus conhece o meu pensamento. Deus conhece o meu andar, o meu deitar. Ele conhece, sabe tudo da minha vida. Não adianta tentar esconder. Então eu só posso fazer uma coisa: confessar ao Senhor. E o confessar não é só falar, é se arrepender. Ter uma atitude de arrepender-se diante do pecado. Confessar é agora lutar pela graça de Deus contra esse pecado, para que não seja dominado mais pelo pecado, para que eu não pratique mais esse pecado. Ah, mas eu pratiquei. Confessa novamente. Sempre confessar. Sempre colocar diante de Deus o nosso pecado. É passar o pecado para as mãos dele. O pecado é como se fosse uma bomba. Não deixa ele explodir na sua mão. Não, você não pode tratar, não pode fazer nada com o seu pecado. Só Deus pode resolver o problema do pecado. Vocês notaram que eu não falei do versículo 7. Eu não coloquei o versículo 7 como uma forma de tratar o pecado, mas na realidade o versículo 7 seria o ideal. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o
sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ah, se a gente conseguisse sempre andar na luz. Se a gente conseguisse sempre evitar o pecado. Andar na luz de Cristo, ser guiado pela luz dele, ser guiado pela luz da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a gente anda na luz, a gente evita o pecado. Mas é possível sim evitar o pecado. Agora em Cristo nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos renunciar, rejeitar a vida de pecado. Nós podemos andar na luz. Provérbios diz: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consinta. Fuja como José fugiu da mulher de Potifar. Abandone o pecado, deixe o pecado, deixe ele lá. A nossa vida não coaduna com o pecado. Temos que confessar, temos que tirar o pecado da nossa vida. Para encerrar, vou citar um versículo que diz toda essa mensagem. Provérbios 28:13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Essa é a forma correta de tratar o pecado. Não devemos encobrir, mas sempre confessá-lo ao Senhor. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos porque a Tua palavra é clara. A Tua palavra, Senhor, nos ensina, nos mostra, ó Deus, como podemos viver para a Tua honra, para a Tua glória. Como podemos, ó Deus, tratar, como podemos lidar com o pecado, esse pecado que tenazmente nos assedia, que luta contra nós, que tenta nos afastar do Senhor. Pecado que nos causa tristeza, pecado que tenta impedir a nossa comunhão, que tira a nossa alegria. Por isso não podemos mais mentir para encobrir o pecado. Temos que confessá-lo ao Senhor. Temos que entregá-lo nas tuas mãos. Temos que confiar no teu perdão. Não há pecado que o Senhor não perdoe. O Senhor nos purifica de toda e qualquer injustiça. Através do sangue de Jesus Cristo, nós temos o pleno perdão dos nossos pecados. Não podemos mais, Senhor, ter prazer no pecado. Não podemos mais, Senhor, ficar mentindo, tentando esconder os nossos pecados. Temos que confessá-lo ao Senhor. Que isso, ó Deus, possa ficar na nossa mente todos os dias. Que todos os dias, quando nós pecarmos, possamos nos lembrar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos ajuda, Senhor, a ter essa atitude, um coração contrito, um coração quebrantado, que se arrepende, Senhor, que confessa a Ti as suas iniquidades, os seus pecados. Abençoa, Deus, cada um de nós aqui. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.